3303-3600. Esse é o WhatsApp e também o número do telefone do Jornal da Morada. Marcelo Bonholi, vamos a esse caso aqui em que o pai ameaça filho em Araraquara. O que motivou essas ameaças, Marcelo Bonholi? Nós estamos falando, viu, Bonholi, de um adolescente de 17 anos. Vamos às informações. Exatamente, Chico. Esse caso de violência doméstica foi registrado em Araraquara na manhã dessa quinta-feira, quando um adolescente de 17 anos denunciou que foi ameaçado pelo próprio pai durante a noite de Natal. Quem registrou o boletim de ocorrência foi a mãe desse adolescente. Ela disse que houve um desentendimento entre o pai e o pai acabou colocando o filho na véspera de Natal para fora de casa. O pai ainda perseguiu o filho, fazendo ameaças de que iria bater nesse adolescente, de 17 anos, porém, ele foi impedido pela namorada do adolescente e pela irmã do adolescente. Apesar de não ter ocorrido ali a violência, não ter ocorrido a agressão, o fato foi registrado em boletim de ocorrência e deve ser acompanhado pela Polícia Civil, Chico. Olha, eu gostaria de conversar com esse pai, Marcelo Bonholi. Sei que talvez o pai não queira falar, mas eu gostaria de entender essa história em detalhes, viu, Rodolfo? Porque nós estamos falando aqui de um adolescente de 17 anos. Inclusive estava com a namorada, porque pelo que eu estou entendendo aqui, foi a namorada dele que impediu as agressões do pai. Diz que o pai fez ameaças. Agora, eu gostaria de entender realmente essa história desde o início. Por que que o pai chegou ao ponto de ameaçar o filho de 17 anos numa noite de véspera de Natal, num momento de confraternização? Porque a gente sabe que tem muito filho, adolescente ou aborrecente, que se acha o dono da verdade, o conhecedor da vida, que sabe mais da vida do que o próprio pai e o avô. Tem muito adolescente assim. E aí, a partir do momento em que o pai perde a sua autonomia, a sua autoridade, aí a coisa desanda. E aqui eu não estou defendendo agressão e nem ameaça, eu estou defendendo o respeito que o filho tem que ter ao pai. Por isso que eu gostaria de entender os detalhes da história. Por que que chegou ao ponto do pai perder a cabeça e ameaçar o filho? Foi a primeira vez que o meninão de 17 anos levou o pai ao extremo? Ou isso tem se repetido no seio familiar? A gente precisa debater essa problemática familiar e social também, viu, Maria? Porque a informação que consta em boletim de ocorrência que foi a própria mãe que chamou ou procurou uma delegacia, não é, Marcelo Bonholi, para registrar o boletim de ocorrência. Foi a própria mãe, né? Exatamente, foi a mãe que fez o registro no boletim de ocorrência. A gente não sabe realmente o que aconteceu. A gente vai tentar levantar informações, tentar chegar até esse pai para ver se ele se dispõe a conversar com a nossa equipe. É isso, eu até gostaria, se o pai ou a mãe estiverem nos ouvindo, pode entrar em contato com a gente aqui, 3303-3600. O caso foi parar na polícia, saiu do seio familiar e por isso nós estamos trazendo aqui, mas eu gostaria de uma reflexão, eu gostaria de entender porque o pai chegou a esse ponto. Porque muitas vezes o pai perde a cabeça mesmo, porque tem moleques aí de 13, 14, 16 anos que acha que conhece mais da vida do que o próprio pai, Maria. É uma situação lamentável, né, Chico? Realmente, olha, eu sou mãe, meu filho ainda é pequeno, mas ainda assim tem horas que a gente perde a cabeça, porque a gente fica nervosa, né, com determinadas situações, né? E isso que a família enfrenta ali diariamente. Mas olha, o fato desse pai chegar a ponto de ameaçar esse filho, aí também eu acho que já extrapolou ali os limites do aceitável, né? Isso não pode acontecer. Tem sempre que ter aquela conversa, quando a família não consegue dar jeito, tem que pedir uma ajuda externa, de repente conversar com outros familiares, com os avós, com psicólogos, né? Tem que ter outra solução, né? Agora a ameaça em si não vai chegar a lugar nenhum, só vai gerar mais violência, só vai gerar mais desafeto, desamor ali na família, e isso de fato é muito ruim, ainda mais porque envolve todo mundo, né? Todos os membros da família, né? Foi, como o Bonholi aqui disse, foi a própria mãe que fez a denúncia. Então, olha só, as famílias acabam ficando destruídas aí em função de um fato que, às vezes, Chico, nem é tão grave assim, né? Então, seria interessante realmente a gente entender, de fato, o que aconteceu. Vamos ver se a nossa equipe aqui consegue conversar com esse pai. De repente o pai tinha bebido demais, extrapolou também. Pode ser, então, na verdade, a gente precisa entender qual a configuração familiar e qual a relação dos pares dentro dessa casa. Então, antes de nós aqui emitirmos
juízo de valor em relação a esse fato, esse acontecimento, a gente precisa entender o todo para entender a parte. Se a gente não consegue entender o todo, o que eu digo e entendo pelo todo? A relação do pai com o filho ou com os filhos, porque a gente não sabe se é filho único ou não. A relação do pai com a esposa, a relação da esposa com o pai. Se esse pai já teve outros casamentos, se a mãe já teve outros casamentos, qual é o contexto familiar, quais os problemas internos dentro dessa casa, dessa família, em qual contexto esse jovem foi criado. Ou seja, há muitas perguntas a serem respondidas para que a gente consiga fazer uma leitura justa, não é, diante desse caso, diante desse fato. Porque se a gente olha o fato isoladamente, o pai ameaçou o filho afrontou o pai, a mãe chamou a polícia, falta muitos elementos. Para se chegar a uma situação extrema de polícia, não é? De ligar para a polícia, para chegar a uma situação dessa, né, natureza, é porque há muito tempo as coisas não vêm dando certo dentro dessa casa e com essa família. Agora, o que não está dando certo? O que está acontecendo? E aqui a minha fala é no sentido de prevenção. Você que nos acompanha, você que nos assiste, você que está nos ouvindo agora nesse momento. Os problemas familiares precisam ser resolvidos. Não podem ser postergados. Não podem ser adotados com naturalidade. Então a gente precisa resolver. A partir do momento que se tem um problema, é preciso chamar todo mundo numa conversa sensata e tentar resolver. Não conseguiu? Precisa de mediadores, precisa de pessoas externas para tentar fazer com que essa situação toda possa ser resolvida. Antes da polícia, né? Antes da polícia. Porque a polícia não é mediadora. Exatamente, a polícia vai para fazer o papel dela, sim, entendeu? Agora, todo esse trabalho, essa construção afetiva, essa construção psicológica, essa construção de diálogo, tudo isso precisa acontecer dentro de casa. Se não conseguem, porque às vezes, né, as pessoas estão magoadas, inflamadas, se não conseguem fazer, é preciso buscar mediadores, pessoas que possam ajudar. E pessoas que não são do vínculo familiar, porque se for do vínculo familiar, também vai tomar partido, vai sentir a dor de um, o sofrimento do outro, sabe? E também não vai conseguir fazer isso. Então, a partir do momento que se tem um problema de relacionamento, de figura de autoridade, qual é a figura de autoridade na vida desse adolescente? Que figura de autoridade esse pai transmite para o seu filho? Não é? Porque são figuras de autoridade. A partir do momento que parte para a ameaça, já perdeu a autoridade, né? Exato. Então a gente precisa de medidas preventivas para não se chegar a uma situação como essa extrema de virar caso de polícia.